Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo, estamos aqui inaugurando o nosso canal do projeto SSD ITA 2024. Hoje nós estamos aqui reunidos no primeiro episódio, professor Parente, da Divisão de Ciência da Computação, professor Clóvis, também da Divisão de Ciência da Computação, professor Clóvis, pioneiro, que em 1999 teve a ideia de lançar o projeto SSI, Simpósio de Segurança Informática, e que agora, a partir do ano passado, se tornou o projeto SSD, Simpósio de Segurança Digital, sobre o comando e direção do professor Parente. Nós estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, o Daniel Lázaro, líder da Accenture de Data e Inteligência Artificial para a América Latina. Daniel, bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui também com o Renato Marinho, Head de Cyber Labs da Accenture Latam. Renato, muito bem-vindo. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um papo bacana, bem legal. E a gente queria já botar na lembrança de você que está nos assistindo, SSD 2024, 6 de novembro de 2024, no novo Hotel Center Norte em São Paulo, um super de um evento que a gente vai estar falando ali sobre tecnologia, inovação e cibersegurança, evidentemente. Hoje o papo é aqui com o pessoal da Accenture, as feras da Accenture, e nós vamos trocar ideia, certo, Parente? Certo. Desse mundo agora de inteligência artificial generativa, vamos falar de sistemas de segurança, vamos falar um pouquinho de tudo aqui. Então, sem muitas milongas, Parente, encaminha a primeira pergunta aí. Muito bem. Bom, é uma satisfação muito grande tê-los aqui com a gente, né? Então, vivemos num mundo tecnológico muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente. A gente estava conversando agora há pouco. Hoje a gente pensa numa tecnologia, numa técnica, dorme amanhã já tem outra. Então, é um mundo muito dinâmico, né? Bom, então, assim, a Accenture tem uma tradição muito grande, né? Então, tê-los aqui especialistas, né? E um tema, né, que está aí permeando todas as áreas da sociedade, né, é IA generativa, né? Aplicando nos diversos setores, né, na educação, na economia, enfim, e na cibersegurança, que é o nosso foco, sobretudo para o nosso simpósio de segurança digital. Eu queria começar aqui com uma pergunta bem geral que muita gente certamente quer saber, quer entender um pouco mais, né? O que é essa IA generativa que se fala tanto, né? O que isso traz de novo? O que as pessoas precisam começar a perceber a respeito disso? Bom, a escolha de quem começar é de vocês. Eu posso começar, porque geralmente quem complementa pega a parte mais complicada. Né? Então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente entender que a gente acredita que temas de muita inovação, não só o setor privado vai conseguir resolver problemas complicados e nem só a academia. Isso aqui eu acho que é um exemplo prático de que a gente realmente acredita. Perfeito. Ainda um pouco em conta da tua pergunta. Inteligência artificial generativa é um momento de convergência de técnica, tecnologia e baixo custo que permitiu que a gente começasse a tirar um débito técnico que já tem aí mais de 50 anos. Estava até discuto com meus colegas de inovação que eles ainda insistem em dizer que inteligência artificial generativa é um tema de inovação emergente. Não é. Já está aqui realidade em muito tempo. E é diferente da técnica existente de modelagem preditiva, prescritiva, que você está tentando entender o que aconteceu, prever o que vai acontecer, mas sem agir. A inteligência artificial generativa você consegue agir, você consegue criar coisas. E tem uma outra diferença interessante entre o que é a inteligência artificial generativa e o que já existe, que daqui a pouco o mercado vai estar chamando de inteligência artificial clássica, que a generativa é de humanas, a clássica é de exatas, se parar para pensar, porque ela é muito baseada em língua, modelos fundacionais, idioma, e ela traz um contexto bastante diferente. Para você conseguir resultados com a inteligência artificial clássica, você tem que se graduar, você precisa de formação matemática, estatística, engenharia. Fato. Aí você pega uma tecnologia que ela é bem poderosa, né? A gente está falando de uns modelos que têm 150 trilhões de parâmetros. Como é que eu opero isso? Com a língua portuguesa. Uhum. É um paradigma. A gente até disse que isso é o momento smartphone da inteligência artificial, porque todos aqui têm. A gente foi até solicitado a desligar os telefones. Tecnologia super poderosa que não tinha manual de instruções. Sim. Uhum.
Então, por um lado, eu acho que ela agora está atingindo uma parcela da população mundial que nem educação superior tem, educação formal tem, gerando uma expectativa enorme de resultados. E acho que a gente vai derivar muito na discussão de hoje, assim, qual é o risco disso ser tão poderoso e eu não precisar de preparação para chegar a algum resultado? Então, acho que eu só queria dar uma pincelada um pouco de como é que a gente está vendo, assim, não é mais emergente, é a realidade. Tem uma questão de interação humana, se para ter resultado você usa comandos na língua portuguesa para manipular um modelo que é muito complexo. Você tem alguns riscos envolvidos nessa combinação aí de tecnologias e técnicas. Eu gostaria de, aproveitando o seu comentário bem interessante, que deu essa abertura, essa visão, né? Os sistemas, né, diversos sistemas, usando inteligência artificial ou não, né? Mas um leigo, para interagir com o sistema, ele tinha que preencher uma série de campos de informação, ou seja, havia necessidade de um certo entendimento do sistema. Com esse novo sistema, com essa nova visão de IA generativa, os leigos vão ter, mesmo que não entendam bem do sistema, eles terão capacidade de interagir minimamente com esses sistemas usando IA generativa? Sim. Obrigado, professor Parente. Obrigado, Marcelo, Clóvis. Prazer estar aqui com vocês. Bom, era sobre isso que eu ia complementar aqui o que o Lázaro estava falando, né? Que antes, a gente, para interagir com sistemas de machine learning e IA, a gente precisava de um certo nível de conhecimento, o que acabava restringindo as pessoas que, de fato, usavam aquilo, né? Então, isso restringiu o público. E eu acho que o grande salto que acabou acontecendo nos algoritmos, né? Como o Lázaro falou, isso já tem muito tempo que a gente tenta fazer com que os algoritmos gerem conteúdo. Alguns algoritmos recentes fizeram com que isso acontecesse, mas num grau muito limitado. E aí, com o advento da IA gerativa, e principalmente dos algoritmos mais rebuscados, como os transformers e tudo, fez com que isso explodisse, né? Essa capacidade de gerar esse conhecimento, esse conteúdo explodisse. E acabou que jogou luz em todo o assunto de IA, de machine learning, que estava meio ali restrito a algumas pessoas há muitos anos. Então, hoje, até do ponto de vista de segurança, quando a gente fala desse tema, você acaba vendo que as pessoas estão se preocupando com segurança em GenAI, ou IA generativa, mas que a reboque acaba também se preocupando com os algoritmos, vamos chamar aqui da IA tradicional, né? Então, assim, ela diz, Renato, se eu tenho que me preocupar com esse algoritmo de IA generativa, por que eu também não tenho que me preocupar com os outros? Na verdade, você tem que se preocupar com os outros, né? Sempre teve, na verdade, né? Então, isso está jogando luz nisso. E sobre o que o senhor perguntou, eu acho que nós estamos num momento em que o bacana está sendo assim, o desafio é fazer a pergunta certa, né? A gente já tem todas essas respostas, o algoritmo gera ali, e ele gera uma infinidade de coisas, né? Mas você saber interagir e perguntar, eu acho que esse vai ser o grande desafio, e que, assim, todo mundo fala de IA generativa hoje em dia, né? Nossos filhos, nossos pais, familiares e pessoas que antes não tinham contato com essas tecnologias estão lá gerando imagem, gerando texto. Então, isso democratizou muito essa tecnologia. Nós subimos a régua aqui, a gente tem que entender que o nosso público também é um público, né, eclético. Nós temos um pouquinho de acadêmicos, temos empresários, temos técnicos, tecnólogos. Então, só para dar uma liga aqui entre todos os níveis, então a gente, em outras palavras, Silvio Meira, né, parente Clóvis, já falava pra gente há uns 20 anos, ele brincava, falando, não, vamos ter uma época ainda que a gente vai ter que descobrir e fazer as novas perguntas. Isso. Acho que essa era chegou, né, a era das novas perguntas, né? E das boas perguntas, né, porque o que eu acho que tem um potencial enorme, principalmente no Brasil, porque a gente é muito empreendedor, a gente é muito criativo, a gente é muito curioso, e acho que é por aí que eu vejo uma perspectiva de inclusão enorme. Podemos entrar depois nos aspectos de educação, formação, legal. Mas no fundo, de novo, o que vai ser necessário para ser bem sucedido é diferente. É a habilidade de ser curioso, de fazer boas perguntas, de encontrar ali algo que realmente ajude a execução da atividade do dia a dia. Até por isso que a gente acha de perspectiva é que isso não veio para substituir nenhum ser humano, veio para aumentar muito o potencial que um ser humano tem. Mas muito, assim, até para desmistificar uma pergunta que vocês não fizeram, um pouco de qual é a nossa opinião sobre esse impacto no trabalho. A gente acha que vai ter muita coisa sendo gerada, provavelmente a gente não sabe do quê. Porque tem atividades que vai ter que usar o princípio da formação daquela atividade para você expandir. Um linguista, um tradutor... Tem um caminho excepcionalmente... Pega o Clóvis ali. Clóvis, manda daí. Pega aí a do Daniel aí que ele falou. Não, primeiro, eu queria agradecer por estar aqui para a gente
dar esse pontapé inicial de lançamento do nosso Simpósio de Segurança Digital, que é um prazer a gente fazer isso. E o objetivo desse simpósio é realmente de trazer pessoas assim que nem vocês, fazer essa mistura de ideias do lado das empresas, de quem trabalha, profissionais e administradores, né, tá certo? Com os professores e com quem divulga, né, tá certo? A pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é uma indagação bastante geral, que tem a ver com o que você falou, que ninguém fez a pergunta, mas eu queria fazer algo nesse sentido, que quando você tem a IA generativa, você vai permitir que pessoas que já vêm fazendo maldades com poucos recursos, em phishing, em outras formas de atacar, tá certo? Eu queria saber de vocês o que isso pode impactar do lado de quem faz essas maldades. E também o impacto de quem está do outro lado, que é para conter essas maldades. Perfeito. Eu acho que, de novo, ela vai amplificar a capacidade humana. Então, a gente tem algumas discussões, não é nem inteligência artificial, é inteligência amplificada. Né? Então, se por um lado você vai ter mais equipamento para um ente malicioso ser mais criativo, você talvez se equipe mais para fazer uma defesa. Eu acho que o mercado está começando a entender que não adianta ele montar uma arquitetura, processos resilientes para que nada nunca aconteça. Vai acontecer. Então, como é que você monta uma lógica de resposta, de gestão de risco, que não vai ser mais muito determinístico? Acho que essa vai ser uma mudança. Você não vai saber necessariamente da onde, como, por onde, mas qual que é a tua capacidade de rapidamente reagir, usando mecanismos todos que inteligência artificial generativa e outras técnicas te oferecem. E eu tenho visto no mercado brasileiro um começo de uma preocupação com a gestão de risco, mais do que com a segurança. Como é que eu desenho arquiteturas que são capazes de responder? Como é que eu capacito pessoas para começar a responder? Então, acho que, por um lado, sim, você vai ter um aumento do potencial humano, tanto para o mal quanto para a defesa. E, de novo, acho que aqui tem todo um aspecto de uso interno da IA generativa para melhores defesas no dia zero, e também para treinamento. Se parar para pensar, no mundo corporativo, é sempre bom você garantir que você tem executivos, o corpo de colaboradores treinado para situações. Você consegue usar a generativa para gerar conteúdo que não é verdadeiro, num ambiente que é, a princípio, seguro de você explorar e treinar pessoas. Então, você começa a ter várias outras capacidades que, tipicamente, você precisava esperar um ataque acontecer para você reagir. Então, acho que tem um leque grande de oportunidades que precisam ser capturadas, desenhadas, estabelecidas, mas acho que tem esses dois lados, assim, vai ficar mais interessante. Parente, você quer... Renato complementa, depois o parente fecha. Tá bom. Complementando o que o Lázaro falou e respondendo a sua pergunta, professor Clóvis, os atacantes estão, assim como qualquer outra pessoa, eles estão usufruindo dessa capacidade, dessa velocidade toda da IA generativa para fazer os seus golpes de uma forma mais otimizada para eles. Né? Então, como o professor Clóvis falou, a questão do phishing. Antes você tinha o atacante que criava um phishing, que é aquele e-mail que vai tentar te enganar para você fazer alguma coisa. Ele fazia isso de uma forma genérica e tentava o maior número de vítimas possível, ou ele fazia de uma forma direcionada, uma coisa para o Marcelo, ele vai estudar o Marcelo e vai fazer um phishing para ele. Então a gente tinha esses dois tipos de ataques, e com a IA generativa a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode gerar o phishing direcionado e em grande escala, né? Porque o motor de IA generativa que o atacante cria pode entender os perfis de várias pessoas e criar aquelas mensagens em uma grande quantidade. Então, isso tem feito com que os ataques que a gente chama de back, né, business email compromise, que é quando o atacante consegue, através de um phishing, ter acesso à sua conta de e-mail e depois se passar por você e fazer com que alguém transfira algum valor, né, isso vai beneficiar o atacante financeiramente, isso cresceu exorbitantemente nos últimos meses, e isso tem muito a ver com essa questão dessa capacidade da IA generativa e dessas ferramentas novas. Perfeito. É interessante a gente olhar, né, pegando o gancho que ele falou, né, vai demandar uma nova forma de pensar das pessoas, né? E
A gente estava acostumado né, com sistemas determinísticos, né, de as respostas virem muito, assim, estarem muito vinculadas com a forma de entrada de dados, etc. Né? E pegando esse gancho aqui, né, falamos agora especificamente, né, com a questão aqui do professor Clóvis, né, dentro da segurança, mas a gente essa tecnologia está promovendo uma nova forma de pensar das pessoas, né? Então, em vez de buscar coisas específicas, né, de como entrar num sistema, esse sistema provoca ou deseja que as pessoas sejam capazes de raciocinar para expressar, em termos de pergunta, aquilo que eles querem, né? A gente poderia dizer que esses sistemas, né, de IA generativa são um novo tipo de prótese cognitiva, né? Com esse olhar agora em que essa prótese, né, provoca um pensar para perguntar, né, e esperar uma resposta de volta, seja como uma formulação de uma resposta, né, seja como a recuperação de informação, seja como um código, né, de uma linguagem de programação e assim por diante. Né? O que vocês acham? Não, é verdade. E a gente já está começando a ver situações onde a gente não está mais com o ser humano interagindo com um agente de silício. São agentes de silício interagindo entre si, cada um com uma expertise. Em desenvolvimento de phishing, em busca de social engineering, assim, você já está começando a montar equipes virtuais, mas não são feitas de seres humanos. Então, acho que o seu conceito de prótese é muito interessante, porque, no fundo, eu acho que a gente vai começar a pensar em formas diferentes de atacar problemas diferentes. Porque, até pouco tempo atrás, você não conseguia imaginar uma associação direta entre um modelo de machine learning e a criação de qualquer coisa. Era para prever algo, você não criava algo. Atividades que rotineiramente você executa de um jeito simplesmente são transformadas. Desde um ataque até uma defesa, uma invasão. Então, eu acho que se a gente coloca a lógica de que aí tem uma forma diferente de governar isso, né? Como é que eu entendo por que aquele modelo está me sugerindo este conteúdo? Por que esta é a ação de contra-ataque sendo sugerida? E acho que as empresas precisam se equipar para entender um pouco da lógica por dentro do sistema. Você não vai conseguir nunca entender o que está passando por 150 trilhões de parâmetros, porque a gente tem uma limitação de entender 4 dimensões. 5 já dá problema, 150 trilhões não precisa tentar. Mas como é que você governa esse ecossistema? Como é que você entende a linhagem da informação? Como é que você consegue explicar a decisão? Como é que você consegue fazer a rastreabilidade de um processo decisório? Porque se você não consegue entender como é que você gerencia, você não vai pilotar o avião. E se você não consegue ter a confiança no sistema, você não vai usar o sistema. Ele pode parecer útil na primeira instância, mas você não consegue controlar a escala disso. Como é que isso está sendo usado? Que decisões estão sendo tomadas? Não dá também para você relegar decisões a sistemas que você não consegue entender por que estão decidindo, por que estão sugerindo. E você também não pode ir para uma linha de auditar 100% das coisas, porque senão você não tem o benefício. Então, onde é que é o balanço? Onde é que é a equipagem da governança desse negócio? Até onde você precisa ter aquele sistema como uma caixa branca, uma caixa negra. Essas questões acho que estão começando a emergir nessa lógica da gestão de risco, né? Até onde que tipo de risco está envolvido aqui? O que eu posso simplesmente delegar? E acho que a questão não é nem só financeira, nem de vida humana. Tem uma série de outras coisas que você acumula, tem impactos corporativos que são muito grandes. Imagem, reputação. Acho que a lógica está começando a se formar. E acho que aqui a gente tem um benefício de que, como é uma lógica que está começando a se formar para alguns problemas que já existem, tem pouca coisa de problemática que é nova do IA generativo, privacidade, invasão. O sistema já está posto. A gente acho que tem a chance de já pular umas 2 ou 3 gerações de resolução para ir para um modelo de resolução diferente. Qual é? Não sabemos ainda. Acho que tem uma enorme oportunidade aí para pensar um pouco nesse modelo de resolução. É diferente. Sim. O Lázaro tocou em alguns pontos aí que eu fui recordando aqui que estão abaixo daquele guarda-chuva da IA responsável, né? Responsible AI, né? E ali dentro tem justiça, ética, a própria transparência, a explicabilidade e interpretabilidade dos modelos, né? E isso tem ligação direta com a confiança nos resultados que aquele modelo está gerando. Será que a empresa que está usando IA generativo para criar um texto, uma resposta, né, vai ter confiança que aquilo faz sentido ou é algo que foi criado que eu não posso confiar, né? Então existem desafios
dentro de Responsible AI, existem maneiras que a academia, os pensadores estão trilhando, por exemplo, para a explicabilidade, né, utilizar recursos para que o conteúdo gerado tenha minimamente um racional para se chegar naquilo lá. E quando a gente olha para um desses pilares da IA responsável, que é a cibersegurança, você tem algumas fronteiras de IA gerativa com segurança. A primeira, a gente conversou aqui, professor Clóvis, que é a questão de como os atacantes usam IA gerativa para se beneficiar. A segunda, como nós utilizamos IA generativa para proteger melhor os nossos sistemas, nossas empresas. A velocidade dos atacantes e das ameaças virtuais automatizadas é algo gritante. Não tem como a gente, com as ferramentas convencionais, acompanhar essa velocidade. Precisamos de sistemas inteligentes, com IA generativa e outras coisas, para que a gente acompanhe essa velocidade, e a gente está chegando nisso. E a terceira grande fronteira é quando a própria IA generativa, ou seja, quando alguém cria um software, um sistema com IA generativa, aquele próprio componente de IA generativa pode ter a falha em si mesmo. Existem vulnerabilidades que são específicas para esses sistemas de IA generativa, como, por exemplo, a injeção de prompt, né, os prompt attacks. Que o prompt é aquele texto que é a pergunta que alguém faz para um chatbot, por exemplo, com IA generativa. Aquele sistema está esperando que aquele prompt vá e ele retorna uma resposta. Só que o atacante, e aí vem aquele tema que você falou, Lázaro, da criatividade, ele extrapola esse prompt original, cria uma coisa, quase uma arte. Se você pegar alguns prompts que foram criados para ataques a sistemas, é algo assim absurdamente criativo, e aquilo acaba fazendo com que o modelo de IA generativa tome alguns caminhos diferentes e acabe beneficiando o atacante, por exemplo, com uma informação sensível, algo que ele captura dentro da empresa, né, a partir de um sistema. Então, tem todos esses desafios aqui, complementando o que o Lázaro disse. Só para pontuar aqui, né, a gente tem um público bastante heterogêneo. Então, esse novo momento, professor Parente, ele está trazendo aí, né, vamos chamar assim, desafios, oportunidades e ameaças. O desafio é aquele negócio, né? Se você cuidar dele e puxar ele para o lado dele, ele vira uma oportunidade. Se você não souber tratar, ele vira uma ameaça. Pegando essa linha, para onde você vai? Não, pensando até, ampliando um pouco a sua questão, eu diria que o impacto nas empresas vai ser muito grande, né? Então, por exemplo, a gente quer conscientizar, né, na empresa, nos diversos níveis, né, sobre questões básicas de proteção, né, dos sistemas de informação, né? E com esses sistemas de IA generativa, né, talvez mais rapidamente a gente consiga disseminar as coisas, preparar as pessoas, né, e também prepará-las não apenas para ter consciência, mas para usar certos mecanismos de proteção também, né? Como é que vocês veem dentro dessa visão, desse balanço que o Marcelo comentou e o impacto nos diversos níveis da empresa, né? Considerando os empregados, né, os colaboradores de uma forma geral, né? Quer falar? Bom, como a gente vinha falando, o uso da IA generativa, eu posso me beneficiar dela de uma série de maneiras, inclusive para criar maneiras de melhorar a minha proteção, né? Como eu falei, se você tem ameaças aos sistemas em uma certa velocidade lá, que a equipe que deveria tratar aquilo não tem condições, não tem braço para alcançar essa velocidade, o sistema de IA generativa consegue, a partir daqueles eventos de segurança, fazer correlações e enriquecimento desses dados para que quando o ser humano que está ali tratando aquele tipo de evento, ou tipo de problema de segurança, ele consiga mais rapidamente discernir a decisão que tem que tomar. Se os agentes de IA generativa, que a gente está falando de agentes, né, Lázaro? Que hoje a gente tem um modelo em que a IA generativa ela dá uma informação e a gente toma alguma decisão, né? Mas a gente está passando para um modelo onde os próprios agentes vão interagir e isso vai chegar também na cibersegurança, né? Claro. Essa cadeia vai tomar essas decisões aí de uma forma mais automatizada. Então eu vejo que isso é uma forma. Existem aplicações de IA generativa, como você mesmo falou, essa prótese, né? Eu achei muito legal esse nome, porque você consegue utilizar como um segundo cérebro, vamos dizer assim, criando uma base de conhecimento personalizada de tudo aquilo que você achou interessante e foi catalogando, que é difícil de a gente hoje
gerenciar muito bem uma base de conhecimento, que, poxa, achei isso interessante, li isso aqui, como é que eu condenso isso? Então você já tem modelos, inclusive, eu não sei se o Lázaro quer citar, mas já tem empresas que já demandaram isso, né? Como é que eu ajudo os alunos a ter uma base de conhecimento ao longo da sua universidade ali, no seu estudo acadêmico, e que ele saia e leve esse modelo com ele, né? Ou seja, esse segundo cérebro aí, né? E acho que você tocou um ponto de alfabetização, vamos colocar assim, né? Então, tem caminhos diferentes para chegar no nível de entendimento do que são as oportunidades ou riscos, mas a gente tem usado aplicações de AI generativa exatamente para capacitação e treinamento, porque a interação que você, pessoa, tem com essa tecnologia é mais humana, é mais uma conversa, é menos uma programação. Perfeito. E a gente já provou essa hipótese de que se você consegue expor esses conteúdos, assim, o que está vindo de tendência de ataques, o que são as políticas mais recomendadas, e você faz perguntas, você interage como ser humano, o nível de prontidão que você consegue obter é maior e mais rápido do que passando por um mecanismo de treinamento e capacitação tradicional. Então, acho que essa é até outra alavanca para a gente explorar, principalmente porque tem alguns elementos de gestão de risco que tem a ver com a interpretação correta das políticas de segurança de uma empresa, os protocolos de segurança. Geralmente um colaborador novo precisa passar por essa rotina de entender quais são os protocolos, procedimentos, rotinas, ou você coloca ali também um copiloto para a pessoa. Isso. Vem cá, dia 0, me explica o que eu preciso saber amanhã para entrar no escritório XPTO. Isso. Então, acho que tem um tema também de oportunidades, não só para os altos executivos entender com o que eu tenho que me preocupar agora, mas para quem está entrando numa rotina de entender políticas, padrões de segurança, muito baseado em bases de conhecimento, de ataques conhecidos, algo já foi feito nessa linha, então até para montar uma estrutura de defesa, acho que você consegue usar o fato dessa ser uma técnica de humanas, não de exatas, e está mais próximo de uma interação humana. Você consegue ter mais rápido produtividade nessa linha. Professor Clóvis, queria ouvir você, e já passando uma pergunta para eles aí, a gente já está caminhando aqui para o final desse bloco. A inteligência artificial trouxe uma capacidade de processamento, vamos dizer, outside, né? De fora da caixinha aqui. Lógico que isso vai afetar as coisas boas e as coisas ruins, né? A faca eu posso usar para cortar um pão, uma fruta, e posso usá-la para cometer um crime também. Como é que você está vendo essa questão da inteligência artificial dentro do momento de educação que a gente vive? Bom, isso é um excelente tema. O Lázaro já tocou nos pontos dele. Ele internamente ele também endereçou em alguns momentos. Eu acho que isso é um momento muito bom e, ao mesmo tempo, muito perigoso. O perigoso é, por exemplo, no caso de você fazer você estava falando de ajudar alguém a aprender alguma coisa. Dependendo da metodologia de ensino que esteja sendo feita, você, a longo prazo, pode mais prejudicar do que favorecer. Vou dar um exemplo. Você pode fazer uma ferramenta que ajude a você não cair num phishing, por exemplo. Então, se você tiver sem aquele aplicativo, com aquele aplicativo, você vai sempre... pare, pense. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Não entre nada. Vai falar com o seu chefe sobre isso. Blá, blá. Isso vai te fazendo com que você acabe, no final, sendo uma pessoa comandada por uma inteligência. Então, isso não é bom, porque a longo prazo, ela sem o aplicativo, ela não vai aplicar isso no resto da vida dela e em outras situações. Então, a forma de como isso tem que interagir tem que ser uma coisa que ajude a alavancar a pessoa. Não é uma coisa simples, que aí você é uma muleta, né? Isso. Ele falou da prótese, você é uma muleta e sem aquilo a pessoa perde a muleta, você entendeu? E não conseguiu crescer. Então, o ambiente... E aqui no Brasil tem muita pesquisa sobre isso, de IA generativa, algumas até de um amigo meu que é lá de Alagoas, que está em Harvard nesse momento, ele e o sócio dele, que é daqui da USP de São Paulo, que eles têm lá algumas ferramentas sendo aplicadas para ajudar a pessoa a saber como escrever qualquer texto
tá certo? Mas não é simplesmente fazer o texto para ela. Não, é ajudar que ela depois pense, porque o grande problema, e o Lázaro hoje está chamando a atenção de tudo ali no que ele falou, que é o fato do... quando você deixa a pessoa lá fazer alguma coisa sem ter realmente pensado, ela acaba definhando, ela acaba tendo... O cérebro não cresceu. E a coisa importante que ele falou é: eu tenho que fazer com que as pessoas cresçam e saibam fazer as perguntas certas, saibam fazer as ligações certas. Eu vou crescer e eu, como ser humano, vou ter ideias muito melhores do que sem esse apoio. É verdade, é verdade. E cresci. Porque se eu simplesmente tiver o apoio e não crescer, ele só me serviu para aquele momento e não serve para nada. E é isso que eu gostaria que vocês comentassem. Eu acho que a isso. gente está vivendo um momento interessante, porque, no fundo, a IA generativa é uma tecnologia de uso amplo, como eletricidade. E se olhar na história, toda vez que aparece uma tecnologia de uso amplo, você tem uma reação humana, aquilo vai ser ruim, vai acontecer alguma coisa muito ruim, acho que eu sei lidar com isso, como é que a gente vai para o próximo passo? Todas as tecnologias aí, eletricidade, assim, eu não estou nem exagerando, porque realmente é um pouco disso que a gente está vendo acontecendo. Então a gente vê na mídia e algumas reações, é uma reação de medo. Assim, medo do desconhecido. Força de trabalho novo. está preocupada com um fato super simples de se eu vou perder o emprego. Perfeito. Não é Básico. se a técnica não é. Então, acho que tem uma obrigação, até mais do que corporativa e da academia, de como é que a gente educa mesmo. Acho que o Brasil tem um campo muito fértil para a gente pular algumas etapas de uma lógica de conhecimento e lembrar que agora está muito acessível isso. Qualquer pessoa que tem um celular, uma internet, consegue usar esse tipo de tecnologia. Mas como a gente prepara, como a gente equipa para que a prótese não seja um substituto, seja algo que amplifique, e como a gente estimula, tratando esse aspecto humano do medo mesmo. Assim, e a gente tem bastantes estudos que mostram que se você envolve os interessados e os conduz pela jornada, ela sai de um lado muito melhor. Claro, às vezes você não sabe que você vai chegar naquele lugar bacana, mas basta você interagir, conversar, explicar, engajar, e aí o resultado é sempre bom. Se você opta por forçar alguma decisão e um comportamento, principalmente nessa ótica que é muito ser humano, não funciona. Não funciona. Então, acho que tem o tema do ensino, do aprendizado, pelo uso de técnicas de linguagem. Então, você pega desde o ensino básico, fundamental, pessoa que tem um gap de aprendizado, pode ser pelo conteúdo, às vezes pela forma. A lógica do que é gerado pela IA generativa é sempre seguindo o mesmo princípio, dado entradas similares, mas o conteúdo ele não é exatamente o mesmo, e às vezes isso vai fazer uma diferença no aprendizado. O conteúdo é mais ou menos igual, não é igual. Então tem ainda uma série talvez de meta-experimentos para ser feito, até como é que são as melhores técnicas de aprendizado com esse potencial. Por outro lado, pega lá o próprio corpo docente. Como é que eu vou garantir que aquilo foi originalmente gerado por aquela pessoa e não apenas um prompt? Então tem novas preocupações de todos os lados, né? Não é a segurança à vida, mas tem uma preocupação de como eu no processo de ensino garanto que é a pessoa que está aprendendo, não só usando ferramentas. Perfeito. Porque por enquanto isso hoje é importante. Perfeito, boa. Complementando aqui, Lázaro, eu até diria que tem pessoas até conheço pessoas que têm um certo medo ou receio de ficarem dependentes dessa tecnologia. Elas evitam usar. Não, Renato, eu não vou usar isso não. Eu prefiro pensar aqui na minha cabeça mesmo e fazer o da minha cabeça, né? E aí você faz um paralelo disso com pessoas que têm uma capacidade, já aprenderam a usar essa ferramenta e acabam se diferenciando no mercado de trabalho. Sem dúvida. E pessoas que não estão fazendo acabam, de repente, perdendo ali... Definhando, né? Por não saberem usar essa ferramenta e até que ponto essas pessoas realmente têm a capacidade de fazer sozinhas ou não, só dependem da ferramenta. Então, esse balanço, eu diria que é muito desafiador. Eu acho que a gente está no comecinho disso, a gente não tem respostas, né? O que a gente sabe é que quando você conversa com algumas pessoas, eu hoje já ouvi falar mais cedo que o filho de uma pessoa estava brincando com os amigos do colégio, tentando fazer com que os algoritmos desses players grandes
falassem alguma coisa que não deveria. Porque existem os guarda-reios, existem as proteções para que eles não fujam e não falem nada de errado, etc. E aí, essa garotada brincando, competindo para quem conseguia quebrar esses guarda-reios. Olha né? só. Então isso... Uma nova dinâmica, nova... cara, assim, se a gente já está pensando assim, essa garotada que está vindo mais nova, elas já estão lá na frente. Então... E só passando aqui para o professor Parente já caminhar para o encerramento com a última pergunta, como já se diz por aí, né? Nós estamos na idade da pedra lascada do IA, né? Então, Parente, finaliza. Bom, não, foi a nossa conversa foi muito interessante, né? Muitas questões foram levantadas aqui, discutidas, né? Não apenas com foco em segurança, né? Olhamos para a sociedade, problemas de educação, aprendizado, um papo muito legal, né? Como o nosso contexto aqui, estamos, né, junto aqui olhando para o simpósio de segurança digital, né? Agora vamos dar um foco, né? Vender o nosso peixe aqui para o nosso para esse contexto, né, particular. Então a gente viu que tem muitos benefícios. Temos problema, né? Então, hoje a gente ouve muito falar das alucinações, né? Coisas assim que estão mal resolvidas, mas as coisas estão caminhando. Toda a tecnologia, toda a técnica passa por um processo de depuração, ajuste, aperfeiçoamento e assim por diante, né? Então, como assim, uma questão final aqui para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria de saber que sugestões, comentários vocês têm para deixar para as empresas, para as organizações, que preocupações maiores, né, com relação à segurança diante dessa técnica, né, dessa visão de IA generativa nesse contexto super atual? Daniel, manda aí e depois o Renato fecha, porque ele é o cara de cyber no final, cibersegurança. Você começa e ele termina. Nem precisei enrolar nada, né? Eu acho que não precisa ter uma preocupação, porque eu, quando era criança pequena, um professor me ensinou que preocupar-se é uma coisa muito inútil, né? Que você está se ocupando de algo antes da hora. Então, ou você faz algo, ou não se preocupe, se ocupe. Eu acho que tem muitos temas que já estão ali gerando risco nas empresas. Tem pouca coisa nova, muito pouca coisa sistematizada, principalmente no Brasil. Então, acho que o primeiro passo que as empresas deviam se ocupar em fazer, assim, entenda o que você já tem de débito técnico, de uma forma bastante ampla, criativa, alguns diriam, né? Porque você pode estar minimizando algum risco que já está lá latente, você já está correndo um sério problema, ou já tem ali, está na iminência de ser atacado e não depende um mecanismo de AI generativo para resolver aquele problema. Até porque, como é uma coisa um pouco hype, a gente já está tendo interações com empresas que buscam usar AI generativo para um problema que um relatório resolvia. E não consegue fazer o relatório porque eu não tenho dado confiável. Então, assim, enquanto você não tratar o tema do dado confiável, não é nem a AI generativa e nem o relatório que vai resolver. Você tem que ir no básico da fundação e tratar um pouco desse tema. Então, acho que entender um pouco do débito técnico, avaliar o ambiente interno, externo, porque talvez você seja responsável por algo que não é você que originou. Então, qual é a tua cadeia de valor? E sempre tentar fazer um pouco dessa avaliação à luz do seu negócio central. O que é o seu propósito, empresa? Para que você existe? Qual é o caso de negócio que motiva esse investimento, a sua organização? Porque senão vai ficar muito fácil a gente se perder numa feira de ciências, porque tem muita tecnologia, tem muitos componentes, é legal... Só que você pode ficar perdendo bastante tempo, e é perder tempo em chegar em coisas que são ótimas versus as boas. As boas são as suficientes. Como é que você sabe que está bom? Você já está conseguindo entregar o seu objetivo de negócio. Então sempre tem essa lógica de fora para dentro, que é importante dar o norte das coisas, para você saber que está bom do jeito que está. Vamos para a gestão da coisa toda, né? Joia. Renato, bola tá com você. Vamos lá. Existem até pesquisas recentes que mostram que uma das grandes preocupações, e aí vou usar a palavra preocupação aqui, dos CISOs ou do C-level das empresas, é o que ela pode estar agregando a mais de risco ao usar IA generativa em suas aplicações e etc. Né? E assim, esse risco é um fato, né? Existem falhas de segurança que são particulares, como eu falei, da IA generativa, são caminhos novos que antes a gente não estava preocupado porque não existiam e agora passam a existir, que é através da IA generativa, que é aquele componente, se a empresa não se preocupou lá desde o desenvolvimento, eu quero uma aplicação aqui para ajudar a acelerar ou melhorar o meu processo.
ela vai usar a IA gerativa, mas ela acaba se conectando, aquela aplicação, se conectando a plugins, ou APIs, ou a bases de dados, etc., que se isso não for bem desenhado e bem testado do ponto de vista de segurança, ela pode acabar com problemas sérios de exposição, de imagem e vazamento de dados, uma série de coisas que podem ter o efeito contrário. Ao invés da empresa tirar os benefícios daquilo, ela pode ter problemas com aquilo, né? E da mesma forma que a gente está aqui olhando para a IA generativa, querendo extrair tudo de bom que ela tem, ao mesmo tempo tem pessoas que estão olhando para isso e tentando pensar o seguinte: como é que eu faço para burlar esse sistema? Como é que eu faço para usar isso para me beneficiar e fazer uma fraude? Ou fazer... Então, o tema do risco é presente, né? E a gente, na Accenture, tem exatamente um dos nossos trabalhos desenhar junto com a empresa a aplicação de forma segura e testar isso antes de ir para a produção, para que a gente garanta que aquilo vá de forma a reduzir os riscos, né? Minimizar os riscos. Bom, eu só queria fechar com um comentário que é importante. A gente está fazendo uma pesquisa bastante científica com algumas empresas do Brasil sobre temas de inteligência artificial. E a gente está vendo um padrão preocupante, que as empresas elas estão delegando segurança ou para o provedor de tecnologia, assumindo que ele já fez o trabalho, e tem temas de segurança que tem tecnologias que permitem que ela seja mais facilmente implementada se desenhada para. Tem segurança by design, mas não é by default. E quando vamos para outro extremo do código aberto, open source, as mesmas empresas também estão imaginando que a comunidade já tratou o tema, ou seja, elas estão delegando e não estão se ocupando de se estruturar para. Isso a gente está conversando com várias empresas, a gente está fazendo um assessment aqui do mercado, então isso é um ponto de preocupação. As empresas estão assumindo que alguém vai resolver, mas elas deviam se ocupar de estar estruturadas para elas serem capazes de resolver esse tema. Então isso eu acho que é um ponto importante. Um ponto legal, que se estiver pronto até dia 6 de novembro de 2024, nós vamos estar aqui no novo Hotel Center Norte, você que está nos assistindo, né? Um super de um evento, vai trazer muita informação, é um evento de informação, formação e capacitação profissional. A Accenture para nós é uma honra, Daniel e Renato, ter vocês com a gente. Professor Parente, professor Clóvis, muito obrigado também. Queria agradecer todo o time da Accenture, o André Fleury, o João, o Ricardo, e em especial vocês dois que gastaram seu tempo, vieram aqui esse bate-papo, mas não vai ficar barato, não. Nós vamos querer continuar essa conversa em breve. Isso foi muito bom, espero que tenha sido legal para você. Muito bom. E se você gostou, curte, segue e compartilha. E quiser saber mais, www.ssdbr.com.br. É o website do projeto do ITA, de segurança digital. E a gente se vê por aqui em breve. Até!